Hoje eu vou falar para vocês sobre os 8 pilares da longevidade feminina. O primeiro pilar é a nutrição. Como você se alimenta, a gente poderia dividir isso de uma forma bem objetiva em 3 pontos. O que você come, quando você come e quanto você come. Todas as dietas trabalham de alguma forma esses pilares. Então, quando nós fazemos uma dieta cetogênica, por exemplo, eu restringo muito carboidrato e proteína e como mais gordura. Quando eu faço uma dieta low carb, eu faço uma restrição de carboidrato. Quando eu faço uma dieta vegana, por exemplo, eu restringo proteína animal. Então, nutrição é um pilar super importante. O segundo pilar é a atividade física, como você se movimenta. Se você vai fazer algum tipo de esporte, se você vai para a academia, se você vai para o trabalho andando ou se você vai de bike para o seu trabalho, a movimentação para a nossa espécie é fundamental. Você ter movimentos livres de dor, ter movimentos funcionais e ser capaz de ter esses movimentos por décadas na sua vida. Quando a gente pensa na atividade física, é interessante também lembrar que existem várias formas dependendo do seu objetivo principal. Então, se eu estou pensando na longevidade, isso às vezes vai um pouco contra quem busca performance. A performance para um atleta de triatlon, alguma pessoa que gosta muito de bike, ou alguma luta, ou até fisiculturista, ela é totalmente diferente da pessoa que busca longevidade. Porque a longevidade, ela visa movimentos funcionais, musculatura esquelética robusta, mas não necessariamente exercícios físicos muito intensos. Então, é importante traçar o seu objetivo para buscar o tipo de atividade física que você deveria fazer nessa etapa. O terceiro pilar é a cognição ou a nossa mente. Apesar de parecer um pouco abstrato, no fundo é como é que está a sua memória, como é que está a sua função de raciocínio, como é que está o que a gente chama de função executiva, como é que está a sua velocidade de processamento das novas informações, se você aprende alguma língua nova, se você toca algum instrumento, se você está realmente com uma cognição, uma boa memória ou um cérebro bom para a sua idade. E existem várias formas de você estimular e não perder essa função. É importantíssimo a gente pensar também na cognição e na mente. O quarto pilar é o sono. Como nós dormimos e o quanto que nós dormimos. Para a maioria das pessoas, a gente precisa de 8 horas de sono, 9 horas de sono. Algumas ficam bem com 6 a 7 horas, mas a maioria vai precisar de 8 horas de sono. Então, provavelmente você deve estar dormindo menos do que isso, que é o que acontece hoje com a maior parte da população. E uma higiene do sono é fundamental para ter um sono profundo, para você estabelecer aquela memória que você ganhou durante o dia e você ter mais longevidade. Existem basicamente 3 pilares dentro do sono que influenciam muito a fisiologia. Um é a produção de melatonina endógena. Melatonina é um hormônio produzido na glândula pineal, lá no nosso cérebro, e que essa luz azul que a gente tem muito contato hoje de tablets, de celular, acaba bloqueando. Então, buscar uma produção de melatonina adequada é fundamental para um bom sono e, evidentemente, existe forma de você repor também a melatonina. O segundo pilar é o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Mas ele é um hormônio bom, desde que venha numa fase boa do dia. Então, o cortisol ele aumenta muito depois de 2 horas do despertar e começa a cair ao longo do dia até ficar muito baixo no final do dia. Existem pessoas que têm um cortisol alto de manhã, cai à tarde e no final aumenta. Algum fator estressor gerou esse aumento, esse pico de cortisol, seja um e-mail que te deixou preocupada, seja alguma questão familiar que deixa você preocupada e você vai dormir mal. Então, baixar o cortisol ao final da tarde e à noite é fundamental. Por isso, quando a gente busca atividade física, se der para encaixar de manhã ou até na hora do almoço, melhor. Existem alguns suplementos e algumas táticas para a gente baixar o cortisol e dosar o cortisol de uma forma adequada também é fundamental. E o terceiro pilar do sono é a produção ou acúmulo de adenosina. E a adenosina, provavelmente você vai se lembrar do ATP, que é a nossa moeda de energia. Então, conforme a gente gasta mais energia ao longo do dia, você faz uma atividade física e fica cansado, no final do dia você tem aquela pressão do sono. Quem dá essa pressão do sono é a adenosina. E justamente a cafeína, né, que a gente acaba tomando muito café hoje,
a cafeína bloqueia os receptores de adenosina no cérebro e podem sim influenciar de uma forma negativa no sono. Lembrando que a cafeína tem uma meia-vida de 6 horas, se você tomar 100 mg de café ao meio-dia, meia-noite, você vai ter 25 mg circulando no sangue. Então, cuidado com o excesso de cafeína depois do meio-dia. O quinto pilar é o que a gente chama de suporte social. Como você se relaciona com outros humanos. De nada adianta você ter uma saúde perfeita interna, ter todos os seus hormônios perfeitos, dormir bem, mas você não tem boas relações. Então, isso está provado que pessoas que se relacionam de uma forma positiva, seja com família, com amigos, que têm um propósito de vida, que têm um objetivo maior e que participe de eventos, né, dentro da sua comunidade ou até hoje numa comunidade virtual, isso é fundamental e são pessoas em geral que têm mais felicidade e, claro, que mais longevidade. O sexto pilar é a tolerância ao estresse. E por que a gente fala tolerância e não só o estresse? Porque hoje é muito difícil você controlar o estresse, mas sim é possível você ter uma tolerância maior. Todo mundo está sujeito a algum tipo de estresse, seja vivendo numa cidade grande ou até em cidades menores. Nós temos estresse internos e externos. Agora, a forma como você administra todo esse estresse e como que esse estresse gera em você reações metabólicas e reações fisiológicas negativas, isso é fundamental. Já está bem provado que técnicas como mindfulness, meditação, existem várias formas de meditação, como meditação transcendental, algumas atividades de relaxamento como yoga e algum hobby mesmo, um esporte, alguma atividade que te deixa mais relaxada, provavelmente vai fazer você mais tolerante ao estresse e certamente isso pode levar a uma redução do cortisol, redução do estresse crônico e menos doença crônica no longo prazo. O sétimo pilar é o que talvez poucas pessoas pensem, mas eu julgo muito importante, que é a estética. Então, é importante estar bem por dentro, estar saudável, metabolicamente equilibrado, mas eu acho sim importante parecer também saudável. E para a mulher, a gente pode dividir a estética da pele que nós visualizamos, né? Então a pele do rosto, dos membros, a pele aqui do pescoço, das pernas, mas também a estética genital, como a saúde vulvar. E hoje nós temos táticas não só dermatológicas para a pele, que a maioria das mulheres já faz, mas também para a saúde vulvar, como laser vaginal. E o oitavo e último pilar são suplementos e medicamentos, enfim, tudo que a gente pode usar para melhorar a nossa longevidade e a nossa vitalidade. E aqui é um enorme universo de substâncias, pensando não só nos nossos sistemas endócrinos, como o sistema da tireoide, da adrenal, o metabolismo da insulina e da glicemia, a parte gonadal, né, tanto na mulher os ovários quanto no homem os testículos. Então a reposição hormonal entra aqui. Substâncias que podem ajudar na inflamação, reduzir a inflamação corporal sistêmica e até medicamentos que melhoram o seu risco cardiovascular. Então nós pensamos muito nessas moléculas como ferramentas que a gente pode utilizar dependendo do sexo, dependendo da idade, dependendo do histórico familiar e, claro, do histórico pessoal e até hoje de exames genéticos para traçar uma estratégia muito personalizada e específica de acordo com o estágio de vida. Se você tem dúvidas sobre esses pilares da longevidade, compartilhe aqui conosco a sua questão. E vamos juntos nessa com mais longevidade e vitalidade.